entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Caros irmãos que nos acompanham nessa Jornada Mundial dos Pobres, que vão tê-lo na sequência, com essa atenção toda especial a esse conteúdo que o Papa traz para nós nesse 7º ano, depois da jornada onde nós tivemos a experiência da misericórdia. E aquele que realmente vive da misericórdia não pode ver os pobres e ficar de uma forma insensível a essa realidade. Então o Papa, depois daquele ano da misericórdia, convidou a Igreja a fazer essa experiência. E durante esses 7 anos, ele veio trazendo para cada um de nós, durante esses anos, uma proposta de conversão. E converter é realmente abrir os olhos para a realidade. Vejamos, quando olhamos para o geral, parece que tudo está perdido e não temos mais controle, que os modelos que temos são tão perecíveis quanto são virtuais. Nem tudo se perdeu e Deus continua agindo, nos ajudando com a presença de pessoas, seres humanos reais, que pelo testemunho profético ajudam a humanidade a voltar ao centro do seu ser, ou seja, ser humano e real. Damos graças ao Senhor porque há tantos homens e mulheres que vivem a dedicação aos pobres e excluídos e a partilha com eles. Pessoas de todas as idades e condições sociais que praticam a hospitalidade e se empenham junto daqueles que se encontram em situações de marginalização e sofrimento. Não são super-homens, mas vizinhos de casa, que encontramos cada dia e que, no silêncio, se fazem pobres com os pobres. Não se limitam a dar qualquer coisa, escutam, dialogam, procuram compreender a situação e as suas causas, para dar conselhos adequados e indicações justas. Estão atentos tanto à necessidade material como à espiritual, ou seja, à promoção integral da pessoa. O reino de Deus torna-se presente e visível neste serviço generoso e gratuito. É realmente como a semente que caiu na boa terra da vida dessas pessoas e dá fruto. A gratidão a tantos voluntários deve fazer-se oração para que o seu testemunho possa ser fecundo. É com o olhar de Deus, do Papa Francisco, e com o nosso olhar sensível ao que Deus nos revela, por meio de pessoas e testemunhos, que chegamos nesta parte de nossa reflexão da Carta do Papa, em vista do Dia Mundial dos Pobres, com o coração cheio de esperança, pois nem tudo está acabado e perdido. Existe esperança e podemos ver isso no cotidiano da vida, como o Papa nos apresentou nos parágrafos anteriores. 7 anos se passaram e muitos corações foram tocados, muitas iniciativas transformaram vidas. No primeiro ano, o Papa fez um convite. Convido a Igreja inteira e os homens e mulheres de boa vontade a fixar o olhar neste dia em todos aqueles que estendem as suas mãos, invocando ajuda e pedindo a nossa solidariedade. São nossos irmãos e irmãs, criados e amados pelo único Pai Celeste. Este dia pretende estimular, em primeiro lugar, os crentes para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independentemente da sua pertença religiosa, para que se abram à partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade. Deus criou o céu e a terra para todos. Foram os homens que, infelizmente, ergueram fronteiras, muros e recintos, traindo o dom originário destinado à humanidade sem qualquer exclusão. Talvez a resposta ao convite tenha ainda sido tímida diante da novidade, mas em alguns lugares a novidade explodiu os corações em atitudes e gestos concretos. No segundo ano, o Papa nos alertava para agir em comunhão com outros grupos. São inúmeras as iniciativas que todos os dias a comunidade cristã leva a cabo para dar um sinal de proximidade e de conforto às muitas formas de pobreza que estão diante de nossos olhos. Muitas vezes, a colaboração com outras realidades que têm como motor a nossa fé, mas a solidariedade humana, consegue prestar uma ajuda que sozinhos não poderemos realizar. Reconhecer
que no imenso mundo da pobreza, mesmo a nossa intervenção é limitada, frágil e insuficiente, leva a estender as mãos aos outros para que a colaboração recíproca possa atingir o objetivo de maneira mais eficaz. Somos movidos pela fé e pelo imperativo da caridade, mas sabemos reconhecer outras formas de ajuda e solidariedade, que se propõem, em parte, os mesmos objetivos, desde que não descuidemos o que nos é próprio, isto é, levar todos até Deus e a santidade. Concluindo esse nosso 5º episódio, somos convidados a pensar: o que podemos fazer neste ano, em parceria com outros grupos pastorais e movimentos, para melhor celebrar esta data tão especial de partilha e conversão? Quais exemplos podemos lembrar de gestos concretos dos últimos anos? Já são 7 anos, temos muitas coisas que aconteceram. Procure na memória, procure nos seus registros, faça realmente essa rede de caridade acontecer com muita alegria e que nós possamos, neste ano, na Jornada Mundial dos Pobres, realmente ter os nossos olhos voltados para essas realidades. E tenhamos também os olhos voltados a pensar naquelas pessoas que ainda não viram esse conteúdo. Partilhe, dê o seu like, faça com que as pessoas possam ter conhecimento desse conteúdo. Não deixemos que essa carta do Papa passe despercebida. Você é o nosso missionário, você é o nosso comunicador. Partilhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.